Muito bem, então bem-vindos à segunda edição do SPA às quartas. Hoje temos o prazer de contar com Alfredo Soeiro, que vai preferir uma apresentação intitulada Aprendizagem baseada em problema. O currículo do professor Alfredo está projetado, é o short CV, é muito extenso, portanto é com um grande prazer que contamos com a sua participação e eu, sem demora, vou passar a palavra. A apresentação vai ser dividida em duas partes. Uma em que ele fará a apresentação e a segunda parte em que haverá uma sessão de questões. Vamos também dividir a gravação em duas partes por uma questão de logística. Muito bem. Por favor. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer à Sociedade Portuguesa de Engenharia na Educação e à sua respectiva direção a oportunidade de poder partilhar, digamos, uma experiência que acho que poderá ser interessante não só para a engenharia civil, embora isto seja um caso prático relacionado com a engenharia civil, mas penso que é possível de ser aplicada noutras áreas da engenharia e mesmo fora da engenharia. Portanto, começando por... só um momento. Começando por explicar qual é o caso de estudo, portanto, é uma disciplina do 5º ano, primeiro semestre, tem 4 horas por semana, eu tenho entre 40 a 50 alunos por semestre, e tem uma avaliação que é composta por 2 testes durante o semestre, portanto, não tem exame final, e trabalhos feitos ao longo do semestre, portanto, é o que nós chamamos de avaliação contínua. É uma unidade curricular, portanto, em que dá emprego a 2 a cada 3 engenheiros civis, portanto, metade vai para os donos de obra, metade vai para os empreiteiros, ou mais ou menos, mas que é a atividade para muitos deles, não é? E está relacionada com o exercício da profissão. Portanto, é mesmo uma disciplina profissional, não é? Eu tive um passado profissional de que tiro partido precisamente nesta disciplina e enfim, através de investigações, etc. Mas o que eu escolhi para esta, e essas são 3 mensagens que eu quero passar, depois no final há uma certa reflexão sobre isso. O que eu quis mostrar aqui nesta disciplina é que o contexto atual da definição do que é as competências de cada profissional, nomeadamente dos engenheiros civis, é categorizado em conhecimentos, aptidões e atitudes, não é? E portanto, eu tentei modelar o curso precisamente para ir de encontro a este objetivo de eles obterem estes tipos de competências. Portanto, também tentei enquadrar essas competências internacionalmente, portanto, há uma certa mobilidade dos engenheiros, nomeadamente dos engenheiros civis, que trabalham em todo o mundo, não é? Eu tenho alunos espalhados pelo mundo fora, não é? E portanto, isso também foi outra condicionante que eu incluí na definição desta disciplina. E, por outro lado, eu já sou velho, não é? Já tenho muita experiência de docência. Tentei fazer algo que aprendi ao fim destes anos todos. É que realmente nós temos mesmo de falar com os alunos, com cada aluno. Não é falar para todos, é falar com cada um deles, é porque eles são todos diferentes. E o modo de aprender que eles têm, etc., também é diferente. E, portanto, isso foi algo que eu também me esforcei por fazer. E, por outro lado, também quis, de algum modo, que essa avaliação também fosse personalizada, mas também que a reflexão dos próprios alunos sobre as competências adquiridas fosse feita, não é? Porque eles muitas das vezes estão nas disciplinas só para passar. Isto, nós que somos professores há muitos anos, eles estão lá para passar. Mas, no fundo, eles têm competências, ou deviam ter competências, e devem ter consciência de que estão lá por alguma razão, não é só para aborrecer e terem de fazer os exames, etc. E, portanto, foi isso que eu também quis, de algum modo, abordar. E este frase que aqui está, recebi-a hoje, portanto, foi o tal diapositivo que eu incluí, que tem aquele título, não é? Assessment is not a four-letter word, e que realmente mostra que a avaliação
tem que ser feita de algum modo mais adequado, digamos, a saber o que os alunos sabem e menos aquilo que eles conhecem ou se lembram e podem escrever nos testes. E a frase que eu acho que é importante é esta, é que a maioria dos empregadores, segundo esta autora, não é? Que, a maioria dos empregadores dizem que os graduados, não é? Que os formados não conseguem aplicar o conhecimento e as aptidões no mundo real. E, portanto, isto só vem, no meu ponto de vista, dar razão àquilo que eu pretendi fazer antes de sair isto, não é? Porque isto é de hoje. Bom, direção de obra, aqui temos o ambiente onde se trabalha. Pode-se pensar que não há muitas senhoras, nós temos muitas senhoras na disciplina, Engenharia Civil, eu também tenho, mas cerca de 1/3, 40%. Mas depois, na realidade, também as encontramos. Uma obra que eu fui ver, que foi a obra aqui da Sonai, a ampliação do Norte Shopping, os responsáveis eram um engenheiro e uma engenheira, e ambos geriam cerca de 400 mil euros por mês, não é? Portanto, em termos de produção e de faturação ao dono de obra. Portanto, são pessoas que têm muitas responsabilidades, têm que ter muitas competências para poderem estar ao nível do que é esperado. Portanto, há aqui uma qualificação profissional, eu não vou estar aqui a mostrar, mas a qualificação profissional eu considerei aos dois níveis, não é? Nacional e internacional, para os diretores de obra. Nós, não sei se sabem, mas o setor da construção é muito regulado. Eu acho que é mais regulado que os farmacêuticos ou os médicos ou qualquer outro setor. E então, inclusivamente, esta lei diz quais são os deveres, não é? E as obrigações dos diretores de obras, está lá escrito, não é? Que é uma coisa que afeta-me um bocado, que é lei. Quer dizer, é lei, nem sequer é decreto-lei, é lei. Isto foi aprovado no Parlamento, não é? Pronto, e depois as qualificações académicas, todos nós estamos inseridos, como é evidente, na acreditação da A3ES, mas temos na engenharia, como sabem, o selo Eurace, que eu conheço bem, estive na origem dele, portanto, o selo Eurace dá uma garantia de determinadas competências a nível europeu, a nível mundial é questionável, porque a maioria dos continentes não conhece o selo Eurace, mas de qualquer das maneiras, o curso, e penso que no caso dos meus colegas, é acreditado também a nível internacional com este selo internacional e que atribui competências de acordo precisamente com aquilo que eu disse, conhecimento, aptidões e atitudes. Portanto, qual foi o processo que eu usei, não é? Portanto, estão aqui as fases, não é, que eu considerei. A consciência de atitudes e de competências, isso tem a ver com os alunos, não é? Eles é que têm que realmente ficar conscientes do que é esperado, têm que saber justificar esses mesmos resultados, não é? Como têm as competências e quais são as atitudes. E eu defino os resultados da aprendizagem, que é esperada quer nas aulas teóricas, quer nas aulas práticas, quer nos trabalhos. Há um registro semanal do progresso da aprendizagem, há o que eu chamo um e-portfólio, que é, portanto, o registro precisamente das competências que eles fizeram. Depois fazemos esta comparação com o previsto em cada aula prática, não é? Eu faço isso individualmente, não é? Com cada aluno. E realmente o que eu notei é que é preciso um acompanhamento diferenciado. Há alunos que precisam, devido aos estilos de aprendizagem, devido às próprias personalidades, uns precisam de mais atividades próprias, outros precisam de ver. Há muitos que gostam de aprender com vídeos e casos de estudo, há outros que querem estudar e querem saber onde é que podem estudar. E, portanto, eu também aqui uso um pouco aquilo que aprendi sobre os estilos de aprendizagem do Kolb e tento, digamos, alinhar esses mesmos estilos com as diferentes atividades. É claro que depois é preciso adaptar essa mesma formação, porque eles são mesmo diferentes, e isso não tenho dúvidas nenhumas, e estou à vontade para o afirmar. Isto para dizer o quê? Que one size doesn't fit all, não é? Um modelo não serve para todos. É um facto, sobretudo nesta época do ensino à distância, o facto de só termos um tipo de abordagem para ensinar não é bom. Não é bom porque
eles têm estilos de aprendizagem diferentes e seja o que for que nós fizermos, provavelmente não cobre as necessidades que eles têm. Pronto, voltando à questão das qualificações, o que eu queria dizer é que nós temos aqui o quadro europeu de qualificações, no European Qualification Framework, a partir do qual o EURACE se enquadra, não é? E, portanto, as competências que são exigidas são aquelas que vêm do EURACE e que para o nível de mestrado, não é? Porque o EURACE tem 2 níveis, o antigo bacharelato, a atual licenciatura e o mestrado, e, portanto, são essas competências a nível do mestrado que são enquadradas. É evidente que há outros quadros internacionais, o ABET, o AHELO da OCDE, a International Engineering Alliance, o Washington Accord, etc. Mas nós estamos na Europa e eu insisto precisamente nestes quadros. Na engenharia civil ainda há o EUCIT, este da AHELO da OCDE também tem para a engenharia civil. E há um desenvolvimento do EURACE, e eu fui representante do EURACE num projeto que é este CALORI, eu e outro Alfredo, mas ele é italiano, Alfredo Squarzoni, e fomos os 2 coordenadores da engenharia civil neste projeto CALORI, que, digamos, particularizou o EURACE, porque o EURACE, não sei se conhecem, mas não tem, digamos, áreas específicas da engenharia. E, portanto, o que nós fizemos neste projeto foi precisamente aplicar o EURACE à área específica da engenharia civil. E isso deu aso a 9 dimensões, que são estas, enfim, noutras áreas, por exemplo, havia a enfermagem que só teve 5, havia a física que teve 7, depende das áreas que estamos a falar para enquadrar o quadro europeu de qualificações na respectiva área. Por exemplo, neste projeto, nós acabamos por ter 27 competências. É evidente que a disciplina não vai contribuir para todas, isso faz parte do programa completo do curso de Engenharia Civil, mas contribui para algumas. E como eu digo, as competências que foram descritas na ficha da disciplina foram, tanto quanto possível, descritas em termos profissionais. Por exemplo, um exemplo de uma competência que eu acho que... Eu tenho 27 diapositivos, portanto, podem ir medindo quanto é que falta para terminar, e eu vou tentar cumprir a meia hora. Já falei há 13 minutos, às vezes entusiasmo-me com isto e despisto-me um bocado no horário, mas eu vou tentar cumprir a meia hora. Portanto, a tomada de decisão, que é uma das dimensões do engenheiro civil, porque realmente viram quando eu falei daquele casal que estava aqui na obra do Norte Shopping, não é? Que geriam entre 350 mil e 400 mil euros por mês durante 16 meses, ou já não sei quanto é que foi, mas foi acho que 1 ano, tinham que tomar as decisões certas e, portanto, os engenheiros nesta disciplina têm que ter conhecimento sobre os métodos como se toma a decisão, têm que ser capazes de a aplicar, e algo que não se fala muito quando a gente discute as skills e o knowledge, que são as atitudes. É porque eles podem ter o conhecimento e as aptidões, mas têm que ter a atitude também de as saber aplicar e aplicá-las, portanto, de um modo profissional, ético e tendo em conta as responsabilidades sociais, etc. E, portanto, as atitudes, do meu ponto de vista, são tão importantes como as outras duas. Aqui estão a lista das competências que estão na ficha curricular. São estas, podem ver, mas isto é específico da disciplina, portanto, eu penso que não terá grande interesse para a maioria das pessoas que estão a executar, mas de qualquer das maneiras estão aqui indicadas e de um modo mais ou menos ligado à profissão, aquilo que se espera que sejam as competências dos alunos, baseado, como eu já disse, quer no quadro europeu de qualificações, quer no quadro específico da engenharia civil, quer nos requisitos específicos, por exemplo, a A3Es, etc. Portanto, como é que são dadas as aulas? Eu tenho aulas teóricas, não é? Onde são disponibilizados com 1 semana de antecedência, portanto, quando eles vão
para uma aula, uma semana antes já tem na plataforma de aprendizagem que nós usamos aqui, o Moodle, na Universidade do Porto, tem os resultados da aprendizagem esperados para a semana seguinte, os documentos e ligações onde podem, digamos, se quiserem, devo-vos dizer que são poucos, porque, como sabem, no Moodle a gente registra, ou o Moodle registra os acessos, e eu tenho cuidado de ir ver quem é que acedeu, e são poucos os que fazem isso, não é? A maioria não faz isso, porque não é obrigatório, eles, pronto, esperam que o professor conte as histórias todas, e como sabem, a gente não consegue contar as histórias todas. Portanto, mas está lá, e portanto ninguém se pode queixar do facto de não ter isso disponível. Às vezes, em algumas aulas, eu faço umas perguntas usando o Slido, que eu não sei se conhecem, mas é como o SurveyMonkey e outras ferramentas que permitem interagir com os alunos quando nós estamos a dar a aula. Nas aulas práticas, aí eles têm que entregar os trabalhos semanais individuais, e depois eu pretendo sempre discutir com eles esse mesmo trabalho, ou seja, o que é que eles fizeram bem, o que é que eles não fizeram bem, e perguntar-lhes o que é que se passa. Às vezes há questões que nem fazem, que eu não estava à espera, e creio que não fazem ideia nenhuma do que é que se passa, mas há questões que a gente assume que eles já sabem determinados assuntos e eles não sabem. Por exemplo, eu tive 2 alunos, não sei se conhecem muito bem o que é engenharia civil, mas nós vendemos produção, vendemos serviços, não é? E, portanto, é preciso calcular um custo, quando se está na direção de obra ou na fiscalização, um custo que é baseado em 3 coisas muito simples, que são os recursos humanos, não é? Que são os operários, os equipamentos e os materiais. Havia 2 alunos que chegaram ao 5º ano e não sabiam, não é? E isso só se consegue determinar, só se consegue examinar com estas conversas que eu ia tendo durante todas as aulas. Isso foi muito útil e tive outras surpresas, enfim, mesmo com os trabalhos em si, que, por exemplo, havia alunos que não sabiam o que era uma competência, nem conseguiam diferenciar a competência do conhecimento. Para eles a competência é conhecimento. E é uma questão de português, pelo menos para mim. Começa por ser nem é uma questão profissional, começa logo por ser uma questão de português. Mas havia outros que não sabiam a diferença entre eficiência e eficácia, não é? E quer dizer, são alunos de 5º ano, são mestres, não é? No fundo, são pessoas que movimentam, como eu disse, muito dinheiro e têm estes problemas que realmente a gente só detesta com estas conversas individuais. E, portanto, eu aconselho isso. Portanto, como é que nós fizemos, agora voltando à questão do problema, o que é que eu decidi? Decidi pegar numa obra, uma obra feita, que é o Porto de Leixões, não a dos Cruzeiros. Também podia pôr a dos Cruzeiros, que eu fui lá com os alunos à obra e tal, mas não. Esta foi antes de eu ser, acho que ainda nem era aluno quando foi feita, não é? E foi, portanto, publicada em livro por um engenheiro muito competente, com quem eu trabalhei profissionalmente, quando estava na profissão, com o engenheiro Mota Cardoso, na Soares da Costa, que depois conheci, enfim, na Venezuela, etc, enfim, noutros ambientes, mas uma pessoa muito competente e que tem o único livro que eu considero adequado para a direção de obra, porque realmente está muito bem escrito e descreve a obra completamente. Portanto, eu adotei esta obra, que foi a construção daquele molho, portanto, eles tinham que fazer, digamos, as tarefas, e os temas abordados foram planeamento, a internacionalização, a digitalização, a prevenção a prevenção de acidentes, sustentabilidade e o exercício desta função, não é? Mas eram sempre ligados à mesma tarefa e cada um ficava com uma tarefa daquela obra. Portanto, tarefas que iam desde a escavação, montagem de armaduras, etc, e eles eram responsáveis, ou seja, a intenção era que eles assumissem o papel de direção de obra daquela tarefa, serem mesmo os donos daquilo, porque é isso que é um diretor de obra, não sei se sabem, mas quando é entregue uma obra ao diretor de obra, ou à diretora, aquele local que ali está é da responsabilidade do diretor de obra e da diretora de obra, que está lá.
Portanto, se acontecer um acidente ou se roubarem, é tudo responsabilidade diretorial. E, portanto, foi essa mentalidade e essa percepção que eu lhes quis dar com esta abordagem. Por exemplo, uma das tarefas que está aqui é a cravação de estacas, que foi feita naquela obra do Porto de Leixões, para poderem fazer o molho. Nós tivemos uma coisa que eu também aconselho, se puderem fazer em todas as disciplinas, que é, em todos os cursos, que é pelo menos uma aula de infoliteracia, que neste caso tive a preciosa ajuda de duas doutoras da Biblioteca da FEUP, que explicaram como é que se faz pesquisa, como é que se acede aos bancos de dados, como é que se acede à informação, digamos assim, a informação organizada, não é? Não é do Google, nem de outros motores de pesquisa, que eles usam sempre. Mas é obrigatório eles terem uma aula de 2 horas sobre esta questão para aprenderem realmente, que depois até é útil na elaboração da tese, não é? Porque aprendem a fazer pesquisa de um modo organizado, a reter as referências, etc, etc. Portanto, a avaliação, que é, para muitos alunos, é o mais importante da disciplina, não é? Vocês são todos professores, ou a maioria, penso eu, e portanto, também é algo que claramente é definido logo na primeira aula, está escrito na ficha, etc, etc, e que se compõe, portanto, não tem exame final, tem 2 testes durante o semestre, tem relatórios de visitas a obras, agora tem que ser virtuais, mas mantém-se, 6 trabalhos semanais com aqueles temas que eu falei, e os e-portfólios, o tal e-portfólios sobre as competências adquiridas, que eu acho que é importante para fazer o acompanhamento ao longo do semestre. Há alguns alunos que me pedem para fazer só no fim de semestre. E eu aceito porque não os posso, como é que eu ia dizer, forçar a fazerem o registro das competências todas as semanas, mas porque não funciona. Os nossos alunos, pelo menos aqui na Faculdade de Engenharia, não estão habituados, eu dei aulas nos Estados Unidos, e não estão habituados a trabalhar todos os dias. Aquilo vai-se às aulas e tal, e depois estuda-se para os testes e para os exames e tal. Portanto, é um ambiente diferente e é muito difícil de mudar esses hábitos. Bom, portanto, os testes são feitos no Moodle, com consulta, portanto, são testes abertos, não são, digamos, eles podem aceder aos documentos que foram, portanto, abordados durante a disciplina. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo em relação a um trabalho que foi a digitalização e em que os resultados de aprendizagem são estes, não é? Que eles têm que compreender, conhecer, implementar as técnicas de tratamento digital da informação e da comunicação na construção, não é? Verificar quais são as vantagens e as dificuldades e depois serem capazes de aplicar ou não os sistemas digitais nesta atividade de direção de obra. Eu tinha aqui uns vídeos, mas prefiro... O Zoom comporta-se mal com os vídeos e é melhor nem sequer tentar, mas as ligações estão aí. Portanto, em termos de digitalização, eles encontraram, por exemplo, o robô, tem aplicações de realidade virtual, integração de operações. E como é que é feita a avaliação? Que eu acho que isso que é importante. Portanto, há aqui as rúbricas que eles também ficam a conhecer, que é a ligação à tarefa, portanto, o trabalho, seja ele qual for que fizerem, e aqui há alguma dificuldade, porque eles começam muitas das vezes a tratar de abordagens genéricas, mas não aplicadas à tarefa, e isso é contabilizado na avaliação. O alinhamento com os resultados da aprendizagem, portanto, o trabalho tem que ser feito de acordo com o que se espera nesta mesma aula. A clareza com que escrevem, a qualidade, enfim, coisas que são comuns nos trabalhos, que a gente aprecia, e, sobretudo, as referências que utilizaram. Eu tive uma aluna este ano que eu achei engraçadíssimo, que não pôs referência. Eu disse, mas como é que a senhora consegue afirmar isto? E diz-me ela, isso é conhecimento geral, de cultura geral, não preciso pôr referência. Pronto. Quer dizer, teve a nota que merecia, não é? Porque, enfim, mas deu-me essa resposta. Mas com toda a tranquilidade que eu fiquei assim um bocado surpreendido, mas é o que temos. Pronto, aqui tenho aqui umas imagens do que eles encontraram, um robô que evita acidentes por as pessoas estarem a trabalhar em altura. Aqui tem esta integração da informação, isto é muito engraçado, foi um trabalho
sobre um sismo que houve no Nepal e que fizeram o levantamento do estado das habitações, mas o projeto foi feito em Inglaterra. Não foi feito, e aqui estão, portanto, depois o projeto com a modulação das casas, de uma das casas do Nepal. Este aqui é sobre a integração da informação, enfim, como é que, depois podem ver o YouTube, mas como é que se pode integrar a informação da construção. Isto tem a ver com a necessidade da construção. A construção lida com informação. O que nós fazemos é pegar na informação que vem dos projetos e das memórias descritivas, não sei o que mais, e depois transformar isto em construções, não é? É tudo informação, não é? E agora, com estas ferramentas digitais, é realmente possível integrar de um modo, aqui neste caso, até um caso de sequência de planeamento. Portanto, os comentários, eu entro na fase final, tenho 5 minutos. Eu achei realmente que o portfólio é bastante útil para o debate, para a conversa entre nós dois e percepção, quer por parte dos alunos, quer da minha parte, do que é que se está a passar. Também desenvolve estas aptidões e atitudes, por exemplo, a questão de fazerem o portfólio, lembro-me de um deles que eu estou contente, já passou a saber criar uma página web, não é? Que não sabia, e são, digamos, algo que como é uma disciplina de caráter profissional, acho que ajuda um bocado. Os conhecimentos, e isto também eu acho importante, os conhecimentos com os testes, a gente não consegue muitas das vezes a perceber-se do que é que eles sabem, não é? Eles só respondem àquilo que a gente pergunta. A gente não sabe o que é que eles sabem. E este debate com os e-portfólios foi bastante útil nesse aspecto. E há esta frase que eu acho que é muito marcante, que eu ouvi de uma aluna de doutoramento minha, e que é verdade. Cada aluno é uma pessoa, não é um número. E portanto, nós temos que realmente tratá-los como pessoas. Pronto, abordar os estilos de aprendizagem, que eu acho que é fundamental, porque eles são todos diferentes e aprendem de maneiras diferentes. Há um problema muito grande que eu detectei com os meus colegas das outras disciplinas, e se calhar comigo também, que é com o ensino à distância, há uma sobrecarga de documentos que a gente põe lá e esperamos que eles sejam super-homens e super-mulheres que vão olhar para aquilo tudo e mais não sei o quê, e portanto a gente precisa ter cuidado com isso. E portanto, a contribuição deste trabalho para o perfil profissional acho que é importante. É preciso ter cuidado como eu já disse, com a carga horária, a clareza sobre as competências, e isso deve ser feito no princípio da disciplina, algo sobre as competências dos engenheiros em geral, não da disciplina. Acho que eu fiz este ano no final e para o ano, ou quando se voltar a dar a disciplina, será no princípio. E volto a dizer, nós temos que, de alguma maneira, mudar a avaliação, porque este jogo entre aluno e professor sobre a avaliação deve ser feito ou, digamos, encaminhado para tentar melhorar a aprendizagem. E acho que os e-portfólios são uma boa ferramenta. E, finalmente, acho que algo que deve ser, eu e o colega Luís temos estado no grupo de ética, algo que deve ser realmente válido para todos os professores, deve haver total transparência entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação. E pronto, era isso que eu tinha para dizer. Eu tinha aqui obrigado pela atenção, mas sei que vamos ficar aqui para uma segunda parte e obrigado pela oportunidade de poder mostrar este caso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos só fazer uma pequena pausa, 2 segundos, por uma questão logística.